Bem-vindos a Tala Sacra. Tala Sacra é basicamente o mar cósmico que nos liga a todos, a nossa consciência, a nossa energia. Através das cartas, vamos fazer vários tipos de interpretações que podem ou não servir como mensagens ou guias nas vossas vidas, ou nas vidas de todos nós. Pois, através do mar cósmico, a única certeza é a incerteza. A incertidumbre é algo que nos toca a todos ao longo da vida. E por mais que tentemos planificar as coisas, nem tudo corre bem. Então, como é que as coisas podem correr bem eventualmente? Ao sermos os verdadeiros navegadores ou navegantes do nosso próprio barco interno. Para isso, utilizamos cartas como mapas ou como formas de interpretação das possíveis energias ou dos possíveis acontecimentos, basicamente, que possam acontecer nas nossas vidas ou, no geral, dependendo das perguntas que a gente fizer, obviamente. Visto este ser o primeiro vídeo de Tala Sacra, vamos fazer algo um bocadinho mais especial, visto que ainda por cima a Tala Sacra iniciou-se há alguns dias, mas este é o primeiro vídeo que vai ser upload. E calha que amanhã, às 7 da manhã, temos então a Lua Nova. E sendo uma Lua Nova, é uma época de novos princípios, de inícios. Pronto, isto não sei se vai se tornar algo habitual dentro do canal, pois o canal vai ser mais fazer leituras semanais ou de 2 em 2 semanas, a ver para cada signo. Não se esqueçam que isto são leituras gerais e que estão abertas à interpretação. Isto é mais no sentido de entretenimento, e nada disto vai substituir a uma ajuda profissional ou terapêutica em termos de ou médica ou do que seja que vocês queiram fazer, ou até mesmo de um agente financeiro, etc. Isto é apenas para uma ligação interna de possível interpretação das vibrações e das possibilidades que as nossas vidas nos reservam. E através das cartas utilizamos basicamente como um método de interpretação dos sinais e arquétipos e símbolos que surgem no dia a dia. E pronto, aqui então vamos seguir em frente, em que hoje então vamos fazer um ritual de lua, ou parte do ritual de lua, porque um verdadeiro ritual de lua não só tem a ver com uma limpeza energética, e claro, essa limpeza energética não é só com incensos e paus santos e cristalzinhos e essas coisas todas, que eventualmente pode fazer parte do ritual em si, mas a verdadeira limpeza começa já no próprio local, na própria casa ou no espaço onde realizamos esses mesmos rituais. Então a limpeza tem que ser no espaço onde a gente vai praticar as coisas e vai ser incluso na nossa própria higiene e limpeza pessoal. Então, quando se fala em limpezas energéticas, nem sempre tem a ver com limpezas, pronto, que aquilo que as pessoas imaginam, com os reikis, com os cristais e tudo, que igualmente são ferramentas utilizadas para poder fazer essas tais limpezas energéticas e poder limpar energias mais subtis que não vemos aparentemente. Mas, obviamente, a primeira etapa é sempre limpar o que se vê aparentemente, ou aquilo que está dentro da própria casa, ou em nós, e etc. Por isso, tomar um duchezinho, limpar a casa, nem que seja uma varridelazinha, em si já ajuda na limpeza e ativação da energia e do espaço para então poder iniciar qualquer tipo de ritual ou trabalho energético que se queira fazer. E depois, então, podemos trabalhar com a Lua, das quais tenho aqui estas 3 cartas, que são referentes à situação de hoje até à meia. Pronto, na verdade, quando se dá uma Lua, quer seja Lua Nova, quer seja Lua Cheia, normalmente começa pela Lua Nova, porque é como se fosse um novo princípio.
E ao longo das 8 etapas das fases da Lua é quando se dá o culminar e o largar, basicamente, ou o deixar ir do marcar as nossas intenções. É por isso que não é só uma questão de rituais, isto tudo tem também um trabalho interno por ser realizado. E isso eu quero deixar claro, que qualquer trabalho energético, qualquer guru com quem tenham que lidar, não pensem que são pessoas... Bem, pode ser que exista pessoas que têm certas capacidades, e há pessoas que realmente têm habilidades, que são médiuns e conseguem ver ou interpretar certas coisas que as pessoas comuns, na verdade, não conseguem interpretar. Ok, há também uma certa margem, mas talvez seja 1% talvez da população em que realmente uma pessoa vai encontrar ao longo da sua vida. Se não, qualquer guru, qualquer pessoa que faça trabalho energético, na verdade é apenas um guia para levar uma pessoa a ativar o seu próprio potencial de limpeza, de cura, de energia. E por isso utiliza-se os rituais de lua como marcos para poder seguir com um certo procedimento ou um certo sistema para poder guiar-nos com o calendário. É a sincronicidade que fazemos entre o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito e a lua, por assim dizer, para poder então fazer esses tais rituais. Tal como também existe um famoso ritual que é o do aniversário. O aniversário em si é um ritual igualmente que hoje em dia ninguém se questiona, porque é comum, só que ninguém já lhe atribui o aspecto mágico que realmente tem algo a ver com o momento do nosso nascimento e a posição dos astros e as energias, basicamente, que definem parte da personalidade e da energia que vai fazer parte da vida dessa pessoa. Por isso que na astrologia também é muito importante esse aspecto, mas é claro, tudo muito subjetivo, sobretudo porque hoje em dia a maioria das pessoas utiliza a astrologia tropical, enquanto que vão ver que nos meus vídeos eu utilizo mais a astrologia sideral, que realmente se baseia nas posições corretas dos astros e não na astrologia tropical, como fazem, que é basicamente um snapshot de como as coisas eram há 2140 ou 160 anos atrás, quando Ptolomeu viu que não havia realmente estrelas fixas e ia haver então uma certa confusão em termos de interpretação astrológica, porque cada 72 anos o zodíaco anda 1 grau para trás. Então, atualmente, ao contrário do que muitos pensam, nós não estamos para entrar na constelação de Virgem, mas ainda continuamos na constelação de Leão durante ainda umas boas semanas. Mas pronto, isso é um caso à parte. Queria só deixar aqui uma pequena introdução em termos de Tala Sacra, que é basicamente uma exploração psíquica, energética e espiritual, basicamente, baseado no conceito do mar e da energia cósmica, mas, sobretudo, através de várias ferramentas utilizadas dentro do misticismo, como as cartas, os oráculos, os rituais de lua, a astrologia, mas também, igualmente, as runas e a astrologia e a numerologia igualmente, que isso é outro aspecto que mais à frente vamos acabar por abordar um bocadinho mais a fundo. Bem, esta introdução está a demorar um bocadinho mais do que aquilo que eu gostaria, mas visto ser o primeiro vídeo, também desejo-vos as boas-vindas e dar mais ou menos a conhecer esta parte que vamos abordar ao longo dos tempos e este novo princípio que se está a dar, esta nova semente que estamos a iniciar, cada um à sua maneira. Eu estou a iniciar com este projeto e então a minha nova semente vai ser baseada neste projeto que vos estou a apresentar. Mas cada um de vocês agora com estes rituais de lua, que normalmente começam 3 dias antes, 3 dias depois da lua nova, é que então vão definir quais são as vossas intenções,
durante 2 semanas, trabalhar nessas intenções, fazer aquilo que vocês podem fazer fisicamente, vai haver trabalho, não é? Até que depois, finalmente, chegar a uma etapa da lua cheia, é quando se dá os primeiros indícios daquilo que se tem trabalhado, em que depois então é preciso repor em causa certos aspectos, largar aquilo que já não nos serve e preparar-nos então para continuar com o cultivo na próxima lua nova e assim sucessivamente. E visto que agora, no mês que vem, vai ser um mês bastante importante e intenso energeticamente, pois é uma fase estamos na época dos eclipses. E já o mês que vem vamos ter 2 eclipses, e então é uma altura de realmente pôr certas intenções, e essas intenções não só vão se revelar ao longo das próximas semanas, mas podem levar até 6 meses ou mais até começar a dar os primeiros sinais e a realmente poder manifestar-se nas nossas vidas, se assim trabalharmos energeticamente para a sua manifestação. Pois isso aí não é só rezar, fazer um pedido, ou Deus, eu quero isto e quero aquilo e quero aquilo outro, e ir à sua vida normal, sem nunca nada mudar, e depois assim é que as pessoas deixam de acreditar na magia e no seu próprio potencial energético, basicamente, no seu verdadeiro poder, pois simplesmente desejam, mas não passa da cabeça. E enquanto que aqui, tal como vamos ver depois mais à frente, através dos processos alquímicos, dos elementos que estão igualmente caracterizados nas cartas do tarot, nós vamos ver como é que é possível então transformar as nossas ideias em manifestações, trazê-las para a realidade através da transformação dos 4 elementos e do 5º, que é o nosso espírito, em que então podemos manifestar as nossas intenções. E obviamente nem tudo funciona sempre como a gente quer, mas sempre funcionam geralmente como tem que ser, porque têm lições muito importantes para nós. Pronto, estes 15 primeiros minutos, espero que não tenha sido demasiado maçadora para vocês, mas era uma pequena introdução que era necessário fazer e que agora posso então tentar explicar o que vai suceder aqui ao longo desta leitura. Numa primeira etapa vamos então falar do ritual de... Bem, já falei do ritual de lua, mas vamos falar especificamente a certos aspectos então da energia que está presente agora com esta lua nova. Podemos ler alguns oráculos, pois os oráculos vão ter o inesperado, vão ter, em termos de manifestação financeira, ou de dinheiro, e vamos ter o caminho de luz, que é o caminho da nossa alma ou o caminho do nosso propósito. Então, dentro das nossas intenções, lá está, nem sempre tudo funciona, porque muitas vezes nós temos uma missão pessoal por tentar atingir e alinhar com o nosso propósito, e normalmente aqui nestas cartas, nestes oráculos, é que vêm certos indícios para poder ajudar a guiar-nos. Normalmente nada disto é certo, ou é preto no branco, ou está escrito em pedra. Tudo isto é como um trabalho de detetive, basicamente, que nós próprios temos que fazer, e eu apenas sou um guia, no meio da escuridão, a tentar explicar e interpretar parte dos conhecimentos que tenho, mas é sobretudo, peço a vocês para se ligarem com a vossa própria intuição e com as sensações que ressentem quando eu falo certas coisas, ou até quando algumas imagens ou símbolos realmente vos atraem ou sentem uma certa afinidade, porque normalmente isso significa certos indícios que estão a ressoar com algo mais profundo no vosso inconsciente. E são pequenos detalhes que a gente às vezes não nota, porque isto é só a minha intuição, estou maluco, estou não sei o quê, etc. Nem sempre, porque muitas vezes é uma parte inconsciente de nós que está reprimida ou que está escondida, algures na nossa psique, e tem essa ressonância com alguma das cartas, com alguma das coisas, que é como que uma mensagem que temos por desvendar, e a qual tentarei, pelo meu melhor, desvendar algumas das mensagens ou trazer para vocês as mensagens necessárias. Dito isto, espero que quem esteja a ver este vídeo, e se encontraram este vídeo, nada acontece por acaso, e certamente teremos aqui então alguma mensagem relevante
para vocês, apesar disto ser geral, né? Mas pronto, dentro disso temos então os oráculos, na parte de cima. Esta aqui chama-se normalmente o Significator, que é aquilo que vai dar apoio à interpretação geral desta leitura. Mas igualmente tem aqui o fundo do baralho, que já é a energia geral da interpretação. E então o que eu vou pedir é, se vocês têm alguma pergunta ou algo que vocês gostariam de aprofundar ou saber melhor, talvez venham a encontrar algumas das respostas ou indícios ao longo da leitura, mas nesta carta aqui é onde parte das vossas esperanças ou parte das soluções para realizar essas esperanças ou essa manifestação que querem agora fazer com este ritual de lua, que eventualmente há aqui algum indício que possa vir a ajudar. E de notar as cartas grandes, grandes, normais, as de tarot, são aquelas que vão ter a mensagem principal, em que temos a situação presente, a situação futura, o desafio e o conselho ou possível solução, para poder ajudar a resolver parte desta trama, desta história. E aqui então temos a energia geral que vai fazer parte desta leitura. Enquanto que a parte de baixo são as cartas clarificadoras, em que então cada uma vai clarificar em relação então ao 9 de paus, a forma como está a ser clarificada através aqui do Cavaleiro de Pentáculos e aqui do futuro, esta é que clarifica, etc. Cada uma delas então respectivamente. E aí vamos então arrancar após uma grande introdução, mas pronto, é o primeiro vídeo, e então nunca nada sai perfeito nem como a gente planifica ou quer, e para isso vai ter que ser refinado ao longo dos tempos, e espero que já até agora tiveram algumas informações interessantes que possam vir a ajudar, não só para vocês, como depois para poderem aprender com aquilo que eu for fazendo ao longo dos tempos. Pois aqui temos então, nós estamos hoje na lua balsâmica, que nos pede basicamente para nos podermos entregar. A lua balsâmica é uma lua de entrega, basicamente, porque nós estamos agora a descer, pronto, como a semente está a entrar na terra, né, está a entrar na escuridão, é uma descida no nosso inconsciente, onde, quer tenhamos consciência ou não, as sementes da nossa vontade ou da nossa profunda vontade estão a ser plantadas. E então a lua balsâmica basicamente é deixar ir, ou largar-nos do controle. Aquilo que está por acontecer nos próximos dias é possivelmente aquilo que terá que acontecer. Porque naturalmente vamos plantar essa semente, vamos cuidar desta semente, vamos regá-la, vamos mantê-la nas condições necessárias para então ela poder germinar. Mas a primeira etapa vai ser sempre a entrega, pelo menos hoje, que amanhã realmente aqui é a lua nova. Amanhã que temos então a lua nova, hoje é a lua balsâmica, que é aquela etapa onde já estamos a entrar na energia da lua nova, mas ainda não estamos bem na lua nova, né? Que vai ser amanhã de manhã. Então, a lua balsâmica é uma lua, é um tempo de entrega e de deixar ir, de preparar-se para o próximo ciclo que começa. Esta carta representa a energia da entrega e dá-nos coragem para poder largar qualquer resistência e entregar-nos ao plano do universo. Onde, basicamente, se a gente acredita que realmente há forças além das nossas, né? Porque o humano no universo, a gente muitas vezes vê-se como insignificantes. Apesar de, na verdade, e somos insignificantes, mas o universo não cria nada à toa. Incluso se vocês são pessoas das ciências, vão perceber que dentro da física e dentro do universo, o universo em si é uma máquina altamente eficiente. Que ainda hoje em dia estamos a tentar desvendar, e a todas as constantes matemáticas e físicas que nós descobrimos, estão o fine-tuning, chamam, que está tudo afinadíssimo ao detalhe, que é incrível. E então realmente, por mais céticos que nós possamos ser, em termos até da física e da ciência, é algo incrível e miraculoso e mágico como o universo foi-nos realmente
criar. Foi-nos fazer, porque realmente, se há realmente um plano divino, nós então temos que alinhar com esse plano divino e saber então quem somos realmente para podermos alinhar com esses propósitos. E então a lua balsâmica é um momento de entrega e de tentar ligar-nos de novo ao nosso inconsciente e a essa energia divina do universo, ou de Deus, ou do que quiserem, basicamente, para poder então alinhar com o vosso propósito mais profundo. Para então chegarmos amanhã, e esta energia que geral, que já dura já 2, 3 dias e vai continuar por mais 2, 3 dias a seguir à lua nova, em que é a energia dos princípios, fresh beginnings. E é exatamente isso que vamos experienciar, ou já estamos a sentir essa energia no ar. Em que a lua nova significa o princípio de um novo ciclo, novos princípios. É um tempo de plantar novas sementes. É uma carta que representa uma energia fresca, de novos princípios e leva-nos a marcar novas intenções e a manifestar os nossos desejos mais profundos. Então, basicamente resume aquilo que eu tenho estado a falar durante os últimos 20 minutos, ou de 15 minutos, não sei o que é que foi que eu comecei a falar disto, em que nos rituais de lua, sobretudo na lua nova, é a altura de marcar novas intenções. E a gente vai ter que trazê-las não só, para mantê-las não só nos nossos sonhos, nas nossas ideias, na nossa cabeça, nas nossas emoções, mas também encontrar formas de como manifestá-las na realidade. Agora, um aspecto que é pouco comum, porque toda a gente diz que é lua cheia, lua cheia, não, que nem é lua cheia, na verdade, esta carta não está correta, porque nós temos amanhã é uma lua nova em Aquário. E pronto, tenho aqui que eu utilizo, estas cartas eu não utilizo, eu não as baralho. Estas cartas eu utilizo para poder servir como calendário, na verdade, porque assim vou seguindo a ordem da lua e depois então tenho os vários tipos de luas, pronto, a energia que está em cada zodíaco, basicamente, para poder, então, exatamente, nova lua em Leo, não, mas amanhã, pois, exatamente, fui confirmar na minha aplicação do astrológica, basicamente, onde se vê a posição correta dos astros, e exatamente nós temos a lua nova em Leo. E a lua nova em Leo é The Star's Power, o poder das estrelas, ou o poder da estrela, que é Step into your personal... Temos que deixar-nos basicamente guiar pelo nosso poder pessoal e deixar com que a nossa criatividade se possa desenvolver. É aí que nós podemos cultivar basicamente a energia de Leo, que é uma energia assim forte e carismática e pronto, tem a ver com Leo, mas sobretudo Leo é um signo bastante associado com a criatividade e incluso com a nossa criança interior, ou com crianças no geral. E então esta nova lua, eu acho que é uma lua onde, no geral, ainda temos que nos concentrar, pronto, em parte, em deixar ir, libertar-nos, mas o nosso foco, basicamente as nossas intenções, agora cada um faz o que quer, né? Mas como é uma nova lua em Leo, para poder aproveitar bem as energias de Leo, eu diria que seria mais um tipo de energia de criatividade, mas poder ligar-nos à nossa criança interna, poder talvez relembrar certos aspectos de quando éramos crianças, ou de quando sentimos uma altura da nossa vida onde éramos mais criativos, ou desenvolvemos certas capacidades criativas, quer seja na escrita, quer seja na arte, quer seja na música, quer seja até na engenharia. Algo criativo que as pessoas tenham sentido alguma afinidade, talvez no passado, mas que hoje em dia podem revelar parte desse poder e dessa energia graças, pronto, graças não, é através do seu trabalho, mas aproveitar a energia da lua nova então para poder direcionar essa, para canalizar essa energia para poder manifestar num propósito bom, alinhado com o
propósito da pessoa, né? Agora, vamos ver as crises inesperadas. Basicamente, nós temos aqui o Storm Boat, que é o barco na tempestade, em que requer perseverança, coragem e continuar a navegar até mesmo dentro da crise, né? A gente, nem sempre a vida corre como a gente quer, mas é preciso ver a adversidade e os problemas como uma oportunidade de podermos crescer. É por isso que ninguém se fez bom marinheiro perto da costa, né? Então, já os nossos antepassados, pelo menos aqui de Portugal, já foram grandes navegadores e pioneiros e exploradores, e hoje em dia já não temos talvez tanto não temos as mesmas condições históricas sequer para poder seguir nessa ideologia, mas mentalmente, energeticamente e de várias formas as pessoas podem continuar a enfrentar isto no dia a dia, quer seja no trabalho, quer seja na família, quer seja nos relacionamentos, quer seja consigo própria. E então é através dessas tempestades que nos passam no dia a dia que a pessoa tem que aprender a ganhar uma certa calma e estratégia, basicamente, em perceber como é que as coisas funcionam. Por vezes é só deixar que a tempestade passe, mas outras vezes é preciso ser rápido ou saber como reagir face à adversidade e poder então, com perseverança e coragem, continuar a seguir em frente e não se amedrontar com qualquer tempestade que possa aparecer pela frente. Muitas vezes acontecem que as pessoas enfrentam certas dificuldades e a primeira dificuldade que enfrentam põem um pé atrás, já não acreditam em si, já não acreditam nos seus propósitos e isso pode vir a complicar bastante então o seu itinerário. E para isso é preciso uma certa... Não é redireção, é continuar a ser íntegro nos seus objetivos, mas poder então saber do seu poder pessoal, ser criativo, porque se há um obstáculo, em vez de pensar só no problema, é encontrar então essa energia de Leo, essas formas criativas de ultrapassar esses tais obstáculos. Às vezes é tão simples quanto isso. Agora, encontrar a solução em si muitas vezes é difícil. Mas faz parte do caminho da vida e todos nós passamos por esta etapa e aqui está muito interessante até esta combinação porque vimos de uma certa libertação e alinhamento com a criatividade e criança interior para poder então entrar numa aventura em que, pronto, geralmente as aventuras passam sempre pelas dificuldades e são essas mesmas dificuldades que nos trazem muitas vezes a experiência ou pronto, aquilo que a gente realmente mais quer na vida, ou que por vezes a gente até nem sabe aquilo que quer, a gente sabe melhor aquilo que não quer, mas através destas experiências que a gente realmente pode enfrentar a adversidade e encontrar formas criativas de ultrapassar estes obstáculos e não só ultrapassá-los, mas deixar de ter medo, tal como nos descobrimentos quando tinham medo do Adamastor. Ai, era um monstro ali no Cabo Boa Esperança e não sei o quê. Aliás, tinha outro nome, só ficou a ser Cabo Boa Esperança depois de termos inventado as caravelas, aprender a bolinar, passar por fora mais longe do cabo e então finalmente a perceber que era tudo uma questão de ventos cruzados que dificultavam a passagem, né? Mas para isso foi preciso enfrentar os nossos medos além do que a nossa imaginação também cria. Por tal como a nossa imaginação pode criar esses monstros, também pode criar as soluções e coisas boas na nossa vida. Por isso é todo um desenvolvimento que temos a fazer e é muito importante. Vou ler o Caminho de Luz no fim, como mensagem final, porque primeiro vamos então ver aqui qual é que é a narrativa que temos aqui disponível. Mas vamos falar aqui em relação à parte financeira, ou à parte de dinheiro, porque temos aqui a maré alta. E na maré alta existem oportunidades douradas, que estão agora pronto, no seu auge, ou chegar ao seu auge. Então é uma energia de fartura, de fortuna, mas daí vem de arriscar-se, né? Há talvez um certo risco
que muita gente deve estar a passar agora, em que tem que marcar novas intenções, tem que fazer coisas, mas nem sempre conseguimos fazer as coisas de forma segura. Há um certo risco nas nossas, pronto, com os nossos objetivos. E então às vezes é preciso ser criativo para enfrentar as dificuldades, mas continuarmos com fé e com a acreditar em nós e nos nossos sonhos e nos nossos objetivos, para então poder ver oportunidades onde muitos só veem as dificuldades. E então acho que acaba por seguir um bocado o encaminhamento de que estava a falar, que desde a criatividade, enfrentar os obstáculos e aproveitar a maré alta, basicamente, para não ver as coisas como só dificuldades, mas sim como oportunidades douradas que nos podem levar a praias douradas, a praias, pronto, a bom porto, basicamente, como se diz antigamente. Ok, vamos então atacar oficialmente na leitura em si. Temos na situação presente o 9 de paus, Nine of Wands, que é uma energia. Este aqui é o guerreiro ferido, basicamente. Este aqui é alguém que já passou por grandes dificuldades e está num momento onde basicamente está de volta ao forte, ainda está a proteger o forte, mas é uma época onde pode aproveitar para descansar, para recuperar, para tentar curar-se, basicamente, das dificuldades pronto, que passou. Porque este aqui é um número 9, já é um fim de ciclo. Então as dificuldades que muita gente passou, pelo menos talvez vá ressoar, esta mensagem talvez vá ressoar com muita gente esteja a ver, nesse sentido, em que muitas das dificuldades que foram necessárias passar até agora, é uma época de chegar ao fim desse ciclo e poder aproveitar finalmente para poder descansar, recuperar e curar-se para, pronto, agora nesta situação presente. E para clarificar isto, temos igualmente o Cavaleiro de Pentáculos, que é o único cavaleiro que na verdade está parado. Dos 4 cavaleiros que existe no tarot, este é o mais lento, simplesmente porque ele está parado, né? Mas este aqui é uma carta que denota paciência. É como se ele tivesse as tais sementes, pronto, tal semente que a gente temos estado a falar aí desde o princípio. Essa tal semente é de poder plantá-la agora e ter paciência e cuidar dela. É por isso que também tem o cuidado, a cura, né? Isto aqui, a cura, é preciso tratar do próprio cuidado próprio para poder permitir que coisas boas possam florescer, né? Porque se uma pessoa está ferida e volta para a batalha, sim, até pode fazê-lo, né? Mas não vai estar a dar todo o seu máximo potencial, vai estar a habilitar-se a poder piorar e, na verdade, se calhar até vai complicar as coisas em vez de simplesmente estar a parar, cuidar de si própria, ter paciência e apostar nos seus sonhos por um momento, ou pelo menos no seu bem-estar e na sua saúde, para poder então realmente libertar-se, chegar ao fim deste ciclo, mas de forma sana. Isto é um final onde a pessoa realmente tem que ter paciência, parar e cuidar-se de si ou dos seus objetivos para poder então seguir em frente. Isto, pelos vistos, vai demorar uns tempos. Porque aqui, como estava a dizer, é uma energia de ter paciência e de continuar a curar-se. E no futuro temos aqui igualmente a carta de paciência, em que aqui está o 7 de Pentáculos, em que igualmente ele está à espera que a sua colheita esteja pronta. E na verdade, alguns deles, se calhar, pelo menos este aqui, se calhar até já está maduro ou já está pronto, mas é uma questão de opções, em que a pessoa tem a escolher, quero já este aqui ou quero esperar mais um bocadinho, ter paciência e então ver nos próximos tempos quais são as várias opções ou as várias portas ou oportunidades que possam surgir. Que essa é um bocado essa, em vez de precipitar-se, permitir-se então parar um bocadinho, cuidar-se e curar-se, para então, quando chegar o momento correto, que nos próximos tempos, pode ser um futuro próximo, pode ser um futuro mais longínquo, em que vai-se ter que fazer uma certa decisão,
E essa decisão vai estar muito ligada com os nossos sonhos. Se número 7 é uma energia neptuniana e tem a ver muito com as nossas decisões, também com as nossas emoções, com os nossos sonhos, é também com a ilusão, né? Então é o discernir entre a ilusão da realidade e poder manifestar os nossos sonhos na realidade, porque os pentáculos é a terra, é o manifesto, é aquilo que a gente vê, enquanto que aqui é ação, é fogo. E aqui é água. A água que são as nossas emoções e a nossa ligação à intuição. E então parte desta caminhada que a gente estamos a passar agora do presente para o futuro requer muita paciência, autocuidado e ter que fazer opções que ajudem a discernir entre a ilusão e a realidade, mas entre esses dois, basicamente, ter a oportunidade de poder manifestar ou poder trabalhar nos nossos sonhos e nos nossos objetivos. Pois aqui temos o 10 de copas. E o 10 de copas é o happily ever after. É o final dos contos de fadas, basicamente. Onde tudo aquilo que nós ansiamos e desejamos, basicamente isto aqui pode ser realizado, mas isto é uma carta de gratidão e plenitude. E então no futuro próximo acho que vamos ser dados opções e se a gente tivermos a necessária paciência e cuidarmos suficientemente de nós mesmos, vai ser possível discernir entre estas várias opções para poder ver realmente o quão gratos e plenos estamos na vida, independentemente das nossas condições, porque não é preciso ser rico ou ser pobre ou ter tudo e mais alguma coisa para poder aperceber-se desta plenitude e desta gratidão, pois realmente é uma lição muito importante na vida do poder estar grato e pleno na situação do agora, sem ter que perseguir quaisquer futilidades, quaisquer objetivos materiais, bem, que também são necessários, né, em termos de viver na Terra, mas que não são o objetivo em si. E dentro disso temos esta ligação emocional e espiritual que realmente nos pode ligar a verdadeiros valores, tal como valores da família, ou valores de quem realmente queremos bem, ou das crianças, sejam os valores que sejam, basicamente, mas é um valor realmente de estar grato e pleno, cheio de alegria dentro disso. Então, esperemos que esta mensagem venha a ressoar a muita gente, mas acho que vai ter todo um trabalho a ter que se fazer, né? Desde isto aqui dos oráculos que nós estivemos a ver até esta parte de ter paciência e curar-se a si próprio para então poder ligar-se a esta sensação de plenitude e de gratidão. Agora, qual é que é o desafio em si? O desafio, nós temos então o 6 de pentáculos. E então, então, lá está, para podermos chegar ao 7, vamos ter que passar pelo 6, basicamente. Isto tem uma progressão. E essa progressão vai ter muito a ver com a forma como damos e recebemos. Para podermos encontrar esta gratidão, esta plenitude e termos estas escolhas maduras que podemos ter na vida, sejam elas quais sejam, o desafio que temos a enfrentar, basicamente, é tentar encontrar o equilíbrio na nossa vida. E esse equilíbrio tem muito a ver com a energia, que eu associo muito esta carta com a energia kármica. Aquilo que damos e aquilo que recebemos. Só que, como é que é dizer? Se a gente não controlar bem quais são os nossos limites daquilo que damos, acabamos por receber... lá está, porque não é... Se a gente se der... não é com o intuito só de querer ganhar. Porque se a gente estiver a dar com o intuito de querer receber, quase certeza vamos ter uma energia kármica de volta de miséria. Porque nós não estamos a ser autênticos e verdadeiros connosco próprios, com os nossos valores, nem sequer estamos a respeitar profundamente o nosso valor próprio, o nosso amor próprio. Então acho que muita gente deve estar a passar um bocado por estas dificuldades do dar e do receber. Quais são os limites basicamente saudáveis que temos que impor com certas pessoas, não ter medo de dizer que não, mas também não ter medo de dizer que sim. Mas para isso, pronto, é preciso também
estarmos sanados, estarmos curados internamente no nosso coração e fazer paz com a nossa criança interior e desenvolver formas criativas de enfrentar as dificuldades para então, quando temos certas dificuldades, tal como aqui, é uma dificuldade, mas eu acho que isto é uma dificuldade kármica e não é bem específico, porque isto aqui no coletivo do inconsciente e consciente é uma energia muito presente ainda hoje em dia no século XXI, né? Em que as pessoas muitas vezes estão submissas a mestras e a líderes e a ideologias, onde parte do nosso poder é projetado e delegado basicamente a outrem. E então nós estamos à espera, basicamente, de um Salvador e de um Jesus Cristo e de um Pai no Natal e de um novo presidente ou de um novo ministro que venha e tudo vai estar perfeito e vão fazer tudo por nós, ainda pôr o tapete vermelho e servir-nos tudo de mão beijada. A realidade não é assim. Muita gente já chegou a essa realização e não vale a pena insistir nas ilusões e nas mentiras. E então o verdadeiro valor não está em lutar contra aquilo que a gente vê mal, mas em lutar pelo que está certo. E ao lutar pelo que está certo vai haver então uma revisão dos valores internos, onde vamos ter que ter paciência para poder ver os tais valores nos quais queremos apostar nas nossas vidas e com isso poder fazer melhores escolhas. Saber de forma assertiva dizer que sim ou que não, para poder então reconhecer quem é que merece a nossa... Bem, todos merecem a nossa ajuda, né? Mas não quer dizer que tínhamos que dar a nossa ajuda a todos. Pois realmente aqui temos o outro cavaleiro. Está aqui uma energia. Agora este é o cavaleiro de copas. Então o cavaleiro que traz mensagens, basicamente. Este aqui pode ser uma mensagem de amor, pode ser uma mensagem intuitiva. E eu acho como isto está na posição do nosso desafio, eu acho que parte do nosso desafio é realmente poder encontrar esse tal equilíbrio nas nossas vidas, que vem muito do nosso equilíbrio interno, para poder então alinhar-nos, ou pelo menos ou podermos receber, ou aprendermos como encher a nossa própria taça. Eu acho que é mais nesse sentido. Nós, para podermos estar felizes, na verdade não precisamos de 10 taças para podermos estar felizes. Nós podemos estar felizes simplesmente com os valores e as coisas que realmente nos fazem bem na vida, né? Quer seja família, quer seja a nossa estabilidade, pronto, mas isso também vai requerer enfrentar as nossas zonas de conforto. Mas é outro aspecto que eu não vou querer aprofundar muito neste momento. Mas em termos do desafio é encontrar esse tal equilíbrio e os limites saudáveis e assertivos na nossa comunicação para então podermos encher a nossa taça de amor e de intuição e também espiritual, mas isto aqui normalmente é um mensageiro. Então esse mensageiro pode ser alguém de fora, pronto, alguém externo a nós, mas eu, como faço uma leitura normalmente mais integrativa e mais pessoal, eu vejo nisto aqui mais uma mensagem que possa vir do nosso inconsciente. Eu acho que quem faça este trabalho que eu tenho estado a falar em termos das manifestações da Lua, esta parte da energia da nova Lua em em Leão, em que o desenvolvimento da criatividade e de conexão com a sua criança interior, vai poder entrar numa nova aventura onde vai ter que explorar certos aspectos, pronto, que pode desenvolver a sua narrativa pessoal na vida, mas vai ter que passar primeiro por uma etapa de muita paciência e de aperceber-se onde ainda continua com certas feridas de dores do passado. Muitas dessas dores ainda temos um certo cemitério guardado no nosso coração, ou cicatrizes espirituais também que ainda temos no nosso corpo de dor, tal como falava Eckhart Tolle. E tudo isso está representado, pronto, está acumulado nos nossos nervos e expressam-se através da nossa psique, através dos nossos sonhos e comportamentos normalmente inconscientes que nos levam a certas atitudes no dia-a-dia ou formas como lidamos no dia-a-dia, né? E é por isso que quem fizer, acho que este trabalho que eu tenho estado a falar, vai conseguir encontrar em que
aspectos da sua vida têm estado desequilibrado, para poder então apostar nesse tal equilíbrio, quer seja a pessoa a dar, quer seja a pessoa a receber. É que não é só uma questão de receber e está tudo bem. Não, não. Quem recebe também vai ter que trabalhar ou fazer o necessário para poder dar. Isto é uma lei kármica. As pessoas, na sociedade como está montada, eu não percebo bem o que as pessoas estão à espera, ainda hoje em dia, porque isto aqui já desde os antigos, os anciãos já falavam disto, há 1001 livros e culturas que falam disto. Eu não sou religioso, mas a própria religião e até na filosofia, na ética e na moral, fala-se deste tipo de relação, e não é uma questão espiritual, é uma questão simplesmente de como as coisas funcionam, porque até na física, na energia, como a eletricidade circula e faz funcionar as máquinas, é tudo um dar e um receber igualmente. Mas pronto, temos que expandir a nossa consciência para poder perceber-nos onde temos esses tais bloqueios ou limites da nossa, que nós próprios impomos a nós mesmos e que nos dificultam então essa libertação kármica em que podemos dar e receber de forma em que realmente ficamos de taça cheia, de uma forma de podermos realmente receber boas mensagens, mas essas boas mensagens nós próprios é que estamos a criá-las, porque estamos também alinhados com o nosso propósito, com o nosso amor, com a nossa bondade, com a nossa gratidão, mas igualmente não temos que submeter-nos a qualquer coisa, simplesmente porque a maioria o faz ou porque a sociedade nos diz que temos de ser assim ou temos de ser assado. Quem está ciente dos seus valores realmente e trabalha com o coração e com o seu próprio karma e liberta-se das chagas e traumas ou desamores que possa ter tido do passado, mais facilmente vai poder libertar-se dessa carga kármica para poder chegar então à conclusão ou o conselho final que nós temos aqui. Pois no conselho final temos uma nova manifestação. Temos, e é o Page of Pentacles. Page, não sei, mas faz parte, é a primeira carta da corte, é o mais jovem da corte, basicamente, que é aquele que é o curioso, que quer aventurar-se para a vida, que quer manifestar algo novo. Mas, como ele já faz, esta é uma energia da corte, então é uma energia de alta vibração, em que já não é a primeira vez, basicamente, em que se está a fazer isto. É por isso que eu acho que a vida em si, em muitos aspectos, é cíclica. E temos que nos aperceber dos padrões que fazem parte da nossa vida para podermos, então, manifestar o que nos vai realmente na alma. Qual é a mensagem ou qual é a coisa que viemos realmente aqui à Terra para poder libertar. A coisa que, apesar de ser alguém da corte e ter esse potencial de poder manifestar algo, há um certo bloqueio interno, porque eu acho que isto aqui, este é o 5 de Pentáculos, e o 5 de Pentáculos está associado com a pobreza, com a miséria, só que não quer dizer que seja miséria, pode ser miséria financeira, sim, porque isto aqui está associado, como disse, este é o elemento terra, então está associado àquilo que é o manifesto, àquilo que vemos fisicamente na realidade. Mas como eu vejo em termos de a solução, esta é a linha então da solução, a do conselho. E temos aqui o pajem de Pentáculos que está a assegurar numa nova manifestação, numa nova coisa que realmente é como se fosse um processo de seleção, é como que se daqui fosse algo selecionado para poder chegar aqui e, através da experiência que nós já trazemos do passado, poder saber, olha, é isto que eu quero. É isto que eu quero, mas não me sinto capaz. Não sinto que tenha os recursos necessários, não sinto que tenha a aprendizagem necessária, não sinto que... Pronto, é aquelas desculpas que muitas vezes pomos em nós, em que apesar de sermos o jovem da corte e ter o mundo nas suas mãos e todas as possibilidades de poder concretizar os seus sonhos, o que é que acontece muitas vezes? Sabotamos a nossa realidade, a pensar que não valemos o suficiente, quem é que o anda a enganar, eu só é parvo, e não sei o quê, encontramos 1001 desculpas para podermos fazer autossabotagem. E então acho que parte do conselho, ou do que pode vir a acontecer desta narrativa, é exatamente isso. Se a gente
formos criativos o suficiente a ligar-nos com a nossa criança interior para poder libertar e curar dessa energia, o que nos vai ajudar a ter relações mais saudáveis, reencontrar os nossos valores e libertar-nos desta relação kármica. Apesar de termos grandes sonhos e grandes objetivos na vida que são concretizáveis, que são coisas que podem vir a ser manifestas, porque aqui é o Pajem de Pentáculos, então não é só uma ideia, não é só uma emoção, não é só uma paixão, mas sim algo que é ou que pode vir a ser manifesto, é realmente poder enfrentar em nós mesmos esta sensação de escassez, esta mentalidade de escassez, e poder converter parte desta mentalidade em uma mentalidade de abundância. Não é fácil, tarda o seu tempo. Em termos de neurociência e neuroplasticidade, pode tardar entre 21 dias a 3 meses a poder ver parte dos resultados na reprogramação mental e reestruturação mental desta falsa crença, que isto basicamente é uma crença falsa que já temos posta dentro da nossa mente. É uma semente que cresceu dentro da mente de muitas crianças e que hoje em dia, mais velhos, olhamos para nós e não nos sentimos suficientes, né? Eu não sou bom nisto, eu não sou bonito, eu sou muito magro, eu sou muito gordo, eu sou não sei o quê. Essas desculpas todas de autossabotagem que temos vêm da nossa sensação de escassez e de não nos sentirmos suficientes connosco próprios. E a verdade é em podermos não só sentir-nos suficientes connosco próprios, mas aprendermos a ter valor próprio e amor próprio suficiente para poder aceitar quem somos e incluso poder converter-nos na pessoa que queremos ser. Que já faz parte do processo, porque a gente não se apercebe das várias iterações que a gente teve que passar ao longo da vida para poder chegar onde estamos hoje em dia. Daí ser fundamental sermos gratos por quem somos, por o que passamos, por aquilo que chegamos hoje em dia. Esse é que é parte dos valores que nós temos. Agora é preciso ver quais são as crenças limitativas que nós temos em nós para poder enfrentá-las e ver, então, mas estas crenças já não me servem, estas crenças são obsoletas, estas crenças não estão realmente associadas com a verdade ou com a realidade, ou incluso com a realidade que eu quero viver. Desculpem, fui interrompido, mas como estava a falar, realmente acho que aqui parte desta, ou pelo menos agora estou a ver a narrativa, basicamente, ou parte desta narrativa tem realmente a ver com o enfrentar as nossas crenças limitativas que nos levam à autossabotagem e a minar, basicamente, as manifestações ou os nossos sonhos que queremos realmente manifestar nas nossas vidas, né? É por isso que nada nos é dado, requer trabalho, requer seguir com esses objetivos, mas para isso é preciso desfazer-nos dessa ilusão. E para isso chegamos então à energia geral desta leitura, que até se calhar devia ter começado por aqui, porque ao mesmo tempo põe como que a energia, fala do tema geral sobre esta leitura, que eu comecei ao contrário, mas até é bom porque agora chegamos ao fim e as coisas estão todas a bater certo e isto simplesmente só está a reforçar aquilo que eu tenho estado a falar, porque aqui não sei se vocês estão a par do tarot, mas isto aqui é a torre. E a torre, basicamente, é algo inesperado que destrói a nossa realidade. É algo que normalmente nos pesa muito, que é triste, que nos faz sofrer muito, mas que, na verdade, só é destruído porque era uma ilusão. E então, quando há uma torre, não há que ver a torre como sendo algo negativo, mas sim como algo que nos está a trazer de volta para a Terra. A gente tentamos subir esta torre até aos altos, até aos céus, até aos nossos sonhos. Até que é destruída, arde, nós caímos da torre, basicamente. Não importa o alto que a gente tenha subido, se esse salto não está cimentado
na verdade, na autenticidade, nos valores que realmente temos para, pronto, deveríamos ter para connosco mesmo, porque é algo que já está dentro do nosso próprio ser. Agora, muitas vezes esse ser foi transformado, está tapado, fica tapado pelas sementes e das crenças falsas que nos foram já desenvolvidas desde crianças, ou desde a cultura em que crescemos, em que muitas vezes estão essas crenças limitativas que dificultam a nossa progressão na vida. E é para isso que temos então esta energia da torre, que é exatamente algo inesperado que, pronto, que nos faz voltar à Terra, faz-nos basicamente ter que começar de novo. A diferença é que agora já começamos com experiência e, preferencialmente, mais alinhados com o nosso verdadeiro valor interno, com os nossos valores e com noções do nosso próprio valor próprio, amor próprio, tendo consciência dessas crenças limitativas e então poder seguir com os nossos objetivos ou aquilo que queremos manifestar na realidade. Pois estas crenças limitativas é exatamente aquilo que vai voltar a criar mais e mais torres ao longo do tempo. E o que acontece é que as pessoas, mais tarde ou mais cedo, estas torres vão cair, vão desabar, a nossa realidade vai ser completamente destruída, as pessoas vão andar depressivas, de arrastos, vão se calhar ter que andar a tomar comprimidos, ou ter que ir ao psicólogo, não sei o quê. Depende de casos, né? Porque há casos mais extremos, onde as pessoas realmente sofrem impactos traumatizantes ou chocantes que ficam gravadas no seu sistema nervoso. E isso reflete-se depois na sua psique e no seu dia-a-dia. Porque uma pessoa com certas crenças, as crenças basicamente é que determinam as nossas escolhas. E então as nossas escolhas é que vão nos alinhar com as timelines, com as possibilidades das vidas que poderíamos existir. Porque todas as vidas são possíveis. Agora tudo depende das condições de acessibilidade que nós temos para poder chegar a determinado objetivo. E para chegar a certo objetivo nós vamos ter que fazer escolhas. Essas tais escolhas assertivas dos sims e dos nãos que vão poder alinhar-nos com os nossos propósitos cada vez melhor. E o grande obstáculo que realmente pode impedir isso de acontecer são as nossas crenças limitativas. Mas pronto, mas o universo, ou quem seja, eventualmente vai-nos dar aqui uma torrezinha que é para ver se acordamos. Que isto de volta e meia lá vem uma torrezinha. A gente pensamos, já temos tudo pensado e tudo planeado, e lá vem uma surpresazinha de um momento para o outro em que, pronto, ou seja doença, ou seja uma separação, ou que seja a termos financeiros, ou judicial, ou pode ser mil e uma coisas. É por isso que isto aqui é muito subjetivo, mas creio que alinha-se muito com a vida das pessoas. Pois ainda por cima, para clarificar a torre, que eu nem estava a ler, que nós temos aqui a justiça. Então quer dizer que esta torre, pronto, pode ser inevitável, né? Em termos de tudo o que é ilusão, mais tarde ou mais cedo acaba por ser destruído e nós vamos ter que voltar à realidade para podermos voltar a reconstruir-nos, basicamente. E a gente reconstrói a nossa persona, o nosso ser, criamos uma nova iteração da forma como nos vemos a nós. Pode ser que há pessoas que mudam de trabalho, mudam de país, há pessoas que vão tirar curso, há pessoas que mudam de relacionamentos, ou mudam de grupos de amigos, etc. Independentemente do que seja, essa transformação vai estar sempre ligada com a justiça. Isto é, dependendo do nosso trabalho interno e da forma como nós somos justos para connosco próprios e para com a vida, esta torre pode ou não acontecer, na verdade. Porque mesmo que esta torre seja inevitável, nós sempre vamos receber a recompensa kármica. Quer seja boa, quer seja má. Agora, claro que se nós fizermos o trabalho interno e pudermos evoluir como seres, espíritos, ou o que seja, né, em termos de encontrar este tal equilíbrio kármico com valores assertivos e pronto, e tudo aquilo que tenho estado a falar, basicamente aqui nestas, sobretudo aqui nestas cartas, nestas 3 cartas e nesta, basicamente, é que são realmente aspectos mais importantes, mas pronto, mas começa no presente, né?
todas são importantes. Agora, pelo menos em termos de desenvolvimento desta narrativa, é um aspecto em que realmente temos de ter em consideração, porque pode ser que algo inesperado aconteça nas nossas vidas, em que realmente vai nos fazer cair na real, onde vai ser necessário reconstruir-nos, mas não, como é que é dizer, para poder reconstruir-nos, vamos ter que reencontrar o nosso valor próprio e o nosso amor próprio. Não é falharmos e estarmos aqui a martirizar-nos basicamente ou a tratar-nos mal porque falhamos. Não, não, é para isso que existem as borrachas. As borrachas existem para quem quer retificar os seus erros. Né? As pessoas falam que havia já não sei quem era, que dizia que as borrachas é para quem falha. E depois a criança diz assim, mas as borrachas não é para quem falha. As borrachas são para quem quer retificar os seus erros. E é exatamente isso. Porque ninguém nasce ensinado e temos que passar por várias dificuldades ao longo da vida. Né? E então estas torres que acontecem na nossa vida, então, na verdade saíram juntas, mas geralmente estas torres estão ligadas a uma relação kármica que tem a ver connosco. Nós estamos a ser falsos para connosco próprios e estamos a deixar-nos ir pelas nossas crenças limitativas, obviamente as nossas vidas vão ser miseráveis, porque não estamos em alinhamento com o nosso maior propósito e nem sequer estamos a aceitar o nosso maior propósito, porque não estamos a querer ser uma melhor versão de nós próprios, em que realmente a abundância e a gratidão e o amor possa fazer parte. Né? Agora, se nós próprios não acreditarmos nisso e estivermos a limitar-nos já desde o princípio a esse tipo de realidade, a gente estamos a cortar o acesso a essas world lines, a essas possibilidades de existência, basicamente. Não sei se já leram alguma vez Dungeons and Dragons. É exatamente o mesmo princípio, em que nós fazemos as escolhas e cada uma dessas escolhas vai determinar a sucessão da narrativa e da história. A diferença é que, pronto, na história da vida é tão subjetivo e está constantemente em flutuação e em movimento que, apesar de eu estar a dizer isto, estou a falar mais em termos gerais, né? Porque não é nada realmente específico, porque não estou a ler especificamente para ninguém específico e, além disso, as mensagens, pronto, algumas podem encaixar melhor com certas pessoas e outras mensagens com outras, mas estou a ver que, no geral, temos esta energia do destruir as nossas ilusões e as nossas crenças limitativas para realmente poder alinhar-nos com o nosso verdadeiro propósito e esta nova manifestação. Para isso, agora posso aprofundar, porque isto aqui é a energia do fundo do baralho, é a energia geral. Temos então, para complementar ainda, ter paciência. Vamos ter que ter muita paciência connosco próprios. É o novo princípio. Temos aqui a carta do The Fool, que é o Joker, basicamente, do tarot. E então, novamente, é para termos paciência connosco próprios. É normal de errarmos, é normal de fazermos certas coisas mal. Agora não podemos viver isolados a pensar o mal que somos, ou o mal que fizemos, ou o quanto falhamos, é inadmissível. Não, isso tem a ver com reparents, com voltar a ligar-nos com a nossa criança interior e sermos o pai ou a mãe que nós gostaríamos de ter sido na altura que precisámos de mais ajuda. E é nesse sentido que realmente esta história está-se a desenvolver, porque requer bastante paciência para poder manifestar esta nova realidade, ou esta nova manifestação, mas vai requerer, lá está, chegar a um fim de ciclo para poder começar um novo bastante energético. E estou a ver que isto aqui é só arcanas maiores, basicamente. Bem, aqui está tudo nas nossas mãos. Que aqui é tudo arcanas menores, e então as arcanas menores em si os elementos, são as energias que nós podemos utilizar no nosso dia-a-dia para poder redirecionar a nossa vontade e a nossa narrativa. Agora, aqui no fundo do baralho, aquilo que eu ando a ver, olha, logo aqui temos arcanas maiores, que é a torre e a justiça, são arcanas maiores. Logo aqui, muito, mesmo profundo. Isto são ciclos maiores, está ligado a ciclos maiores de alta energia, de alta vibração, que estão ligados realmente com algo além de nós próprios. É algo que não temos
controle, basicamente. Podemos ter uma certa influência sobre isso, mas é algo que está além do nosso controle. E aqui temos sim, dentro do nosso controle, esta paciência e esta dedicação que podemos ter em poder desenvolver esta nova manifestação, né? Novamente energia da corte, é algo que não é novo, é algo que muita gente que vai estar a ver este vídeo já tem tentado, se calhar várias vezes, mas por causa das crenças limitativas, não, sempre a voltar atrás, e acho que agora é mesmo o momento de realmente poder apostar em si e dar início, outra vez, arcana maior, um novo princípio de um ciclo maior, basicamente. Isto é um ciclo, é o princípio de um ciclo maior, de um ciclo que vai além do dia a dia, por assim dizer. É algo que vai ser a longo prazo. E, para acabarmos, mais 2 arcanas. Isto é mesmo realmente profundo, porque lá está. Para podermos então seguir com isto, né, que nós temos então a torre com a justiça, que é a tal relação kármica para destruir as nossas ilusões que eu estava a falar, e depois a nossa paciência necessária para poder dar início a um novo princípio. Temos então a sacerdotisa e o ermita, onde aqui então realmente vai ser necessário um tempo de reclusão, por assim dizer, talvez de meditação, de poder passar tempo a sós, talvez a poder rever aspectos da nossa vida, para então poder chegar de forma intuitiva à sabedoria que isto aqui é uma energia, a energia da lua, mas tem a ver muito não só com as nossas emoções, mas sobretudo com a nossa intuição. E então é algo que nem tudo vai ser lógico. É isso que vai fazer confusão a muita gente, porque há muita coisa que não vai ser lógica, é algo que vamos ter que sentir, é algo que é intuitivo e é algo que vai ser necessário uma certa introspeção para poder chegar a um certo raciocínio, por assim dizer, a uma certa conclusão. É por isso que eu aconselho não sei se já o fazem, mas a escrever um diário, fazer um journaling, nem que seja cada dia ou cada semana, escrever um bocadinho lá das vossas experiências da semana para verem a vossa progressão e eventualmente poderem dialogar com o vosso inconsciente através das expressões que vão escrevendo nesse diário, né? Para então poder ligar a algo mais profundo que têm em si mesmos. Ok, só para acabar então, que já vamos mesmo muito tempo, mas pronto, espero que tenham estado a gostar aqui desta experiência. É algo que eu quero vir a desenvolver mais vezes. E esta primeira realmente está a ser muito mais extensa do que aquilo que eu pensava, mas está a ser bastante intrigante aqui esta narrativa e este desenvolvimento em si, porque eu próprio aprendo com estas lições, né? Não é só estar a dizer-vos que isto é assim assado, não. Isto é como se fosse ler uma história, ou ver uma história e ver quais são as lições que realmente nos tocam mais na alma, ou que ressoam connosco, para poder então alinhar com os nossos propósitos futuros. E então temos no Significator, que era também parte complementar da leitura, mas também ao princípio se fizeram, por exemplo, uma pergunta para vocês, ou algo que vocês gostariam de saber. Gostaria de ter boas notícias, mas infelizmente a única boa notícia que temos aqui é realmente a possibilidade de poder ver quais são as nossas feridas e onde é que nós temos ainda uma certa sensação de grief, que isto é de perca, é uma sensação de perca, de deixar ir algo. Temos dificuldades em deixar ir algo que é profundamente emocionante, pronto, que nos tocou bastante se calhar na vida, quer ter sido uma pessoa, ou um modo de vida, ou uma iteração de nós mesmos incluso. Acho que é uma etapa de traição, de dor, mas de possibilidade de cura em si também. Pois há nós muitas vezes sofremos mais do que aquilo que realmente deveríamos sofrer, porque nós estamos demasiado concentrados naquilo que perdemos e esquecemos de ver que temos outras coisas que nem sempre estão visíveis, mas que estão lá,
né? Então não devemos concentrar-nos naquilo que perdemos, mas nas novas oportunidades e possibilidades. E mesmo que não haja essas possibilidades, temos sempre a pontezinha ali atrás que nos leva ao castelo. E essa pontezinha passa por cima do rio das lágrimas. Esta é a carta, uma carta bastante triste, a carta da perca, a carta de enfrentar sentimentos de perca, enquanto que esta aqui é uma carta de certa traição e de dor. E então acho que tem a ver muito com a traição que muitas vezes fazemos a nós próprios, a tentar justificar as nossas penas. Mas eu sou assim por causa daquilo que me aconteceu, e o outro que me enganou, e o outro que me roubou, e o outro que não sei quê, e encontramos 1001 desculpas para poder perpetuar este ciclo de sofrimento. E agora é uma oportunidade de poder realmente ver de frente essas dores ou essas chagas que nós trazemos para poder permitir a sua libertação e a sua cura. Para então terminarmos, nada melhor que o caminho dos novos princípios. Incrível. Esta leitura realmente está a ser bastante interessante e muito profunda. E para acabarmos então, temos aqui os novos princípios, onde uma porta se fecha, confio que outra irá abrir-se. Eu abraço aos desafios da vida, vendo neles oportunidades para crescimento e aprendizagem. Com o coração aberto, eu dou as boas-vindas aos novos princípios que esperam por mim. Uou! Realmente tudo aquilo que eu falei ao longo desta hora ou algo que eu tenho estado aqui a avançar com esta narrativa, concentra-se praticamente tudo neste oráculo, nesta última etapa, onde realmente explica aquilo que eu tenho estado a falar. É só aqui a diferença que, pronto, quando uma porta se fecha, confio que outra vai abrir-se. E que temos que enfrentar os tais desafios da vida, então, para poder descobrir essas novas oportunidades de crescimento. E então poder abrir o coração, lá está, os tais valores, e poder curar estas tais chagas e os problemas da nossa perpetuação de sofrimento, né? Para então poder dar início a estes novos princípios. Mas pronto, ainda vai haver uma certa etapa complicada a passar pela frente. Vem aí o eclipse, as coisas nos próximos 3 a 6 meses ainda vão estar bastante turbulentas, penso eu. E 2026 vamos começar como sendo um ano número 1 em numerologia, então coisas muito boas e novos princípios vêm a caminho, e agora é o momento de realmente podermos alinhar-nos e trabalharmos nestes propósitos e nestes valores que realmente queremos então manifestar nas nossas vidas. E sendo assim, despeço-me de vocês, espero que tenham gostado da leitura. Normalmente já nos vemos de volta agora ao princípio de setembro, e possivelmente vou fazer assim outro especial para o eclipse, dia 7. E pronto, e até lá, bem-ajam, desejo-vos tudo melhor, tenham um bom trabalho interno, espiritual, e revelem ao mundo e a vocês próprios tudo o valor e o poder que vocês têm dentro de vocês. Tudo bom e até uma próxima.